Oi, gente, boa noite. Eis-me aqui de volta novamente, fazendo o que Deus tem determinado na minha vida. Já passei por muitas provas, ainda continuo passando pelo deserto, sabe, por muitas provações, aprendendo a cada dia um pouco mais, porque a gente tem que se dispor para aprender. Porque se você não quiser aprender, você vai ficar limitado. Então você tem que aprender, você tem que expandir, crescer, né? Diante da vontade do nosso Criador. Porque assim tem sido na minha vida. Minha vida não foi fácil, sabe? Foi muito difícil para mim desde a infância, mas o Senhor tem me sustentado. E tudo que eu tenho ido buscar, eu tenho conseguido, porque a gente tem que se esforçar. A gente tem que ir para poder conseguir. A gente não pode ficar sempre na nossa zona de conforto, na nossa comodidade, achando que tudo tá bom. Não é assim, gente. Nós temos que ir, se levantar e caminhar e buscar. E o Senhor diz: te esforça que eu te ajudarei. Então tem que ter um esforço. Temos que cavar nosso poço para a gente conseguir os nossos objetivos. É fácil? Não. Nada é fácil, gente. Sabe? E lembre-se que a cada ciclo de 40 anos há uma mudança na sua vida, tanto física como espiritual. Eu tenho muita coisa para contar para vocês, como aprendizado de vida, que eu tenho que passar para os meus irmãos, meus amigos, meus conhecidos, para que eles saibam o quão bom foi eu ter encontrado Jesus e o que ele fez na minha vida. E com certeza fará na sua também, porque ele é fiel. A Bíblia relata uma história no livro de Gênesis de José, um menino humilde, sabe, servidor, não é verdade? Onde ele, sem querer, ele despertou a inveja dos irmãos. Veja como são as coisas. O pai, por ele ser o filho mais novo, né, fez uma túnica bonita para ele e os irmãos já não gostaram. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, sabe? Se você tem mais de um filho, se tem seus irmãos, seus amigos ao seu redor, você não pode deixar as coisas correr assim, aleatoriamente. A gente tem que estar sempre prestando atenção. Porque se a gente faz algo para um e não faz para o outro, a gente vai levantar uma inveja e vai criar uma contenda. E isso não é bom, não é verdade? Então foi o que aconteceu com José. E ainda por cima, José falou para os irmãos que sempre tinha sonhos, que ele era assim uma pessoa muito especial. Olha, que ele estava sempre acima dos irmãos. E os irmãos também não gostaram, né? Então os irmãos fizeram um plano para tentar destruir José. Veja, gente, que coisa terrível. Fizeram um plano para tentar destruir José. Só que na vida de José tinha Jesus. Tinha o grande eu sou. Aquele que tudo pode na vida daquele que crer nele, porque preciso crer. Ele é lindo, ele é maravilhoso, ele é o nosso ajudador. E pegaram José, fizeram uma armadilha. Pegaram o menino de 17 anos e jogaram ele dentro de um poço. Pensando eles que ali iria ser o fim de José. Mas vejam como o Senhor é, né? Quando você pensa que é o fim, é o recomeço. Assim tem sido na minha vida. Quando todos dizem que acabou, que só foi até ali, Deus diz é só o começo. É daí para frente onde eu vou realizar os meus projetos na vida dele. Na sua vida, na minha vida, é desse jeito. E foi assim que ele fez. José ficou naquele poço, olha só, jogado. Depois encontraram José, ó, tiraram ele do poço, venderam como escravo. Olha só, gente, presta atenção. E ele foi, José foi para o presídio, José foi humilhado, José passou por muitas provações, veja, até que ele chegasse aonde Deus queria que ele estivesse. Então, José, depois de tudo isso, passar por presídio, passar por uma coisa, ele se tornou o governador do Egito. Vocês sabem o que é isso, gente? Olha, para quem era humilde, foi jogado no poço, se tornou escravo e depois se tornou governador. Sabe o que quer dizer isso? Que o que Deus tem preparado, olha, preparado, desde o ventre da tua mãe, quando ele começou a preparar tuas células, hein? Para te colocar no mundo, ele já sabia
o projeto que ele tinha para a tua vida e o que você ia ser, porque ele determinou. Então não há quem possa impedir, há de acontecer. E assim foi na vida dele, entendeu? Os irmãos pensavam que tinham destruído, acabado, colocado fim na vida dele. Aí Deus diz, assim como o cheiro das águas, eu te renovarei, te levantarei e te sustentarei, porque eu sou. E assim ele o fez. E ele se tornou um grande homem. Ele já era um homem de Deus abençoado, porque já era um projeto de Deus na vida dele. E ele se tornou governador. E tudo que ele colocava à mão, gente, tudo que ele pensava, que ele arquitetava, que ele planejava, sabe? Arquitetava é muito forte, mas que ele planejava era abençoado por Deus. Você está entendendo? E ele foi bem sucedido. Ele se tornou um grande homem. E olha, a história é muito longa. Leiam a Bíblia em Gênesis, vocês vão ver. A história de José é muito linda. E ele chegou a um ponto que ele se tornou governador. Teve uma época de muita fome. E só lá onde José governava é que tinha alimentos. Ele fornecia alimento para as outras pessoas. E os seus irmãos foram lá buscar alimento. Certo? E José não os condenou. Ele os perdoou, porque nós temos que perdoar. Não quer dizer que você tem que viver lado a lado com aquele seu inimigo, aquele que não deseja o seu bem, não. Mas você tem que orar mais por ele, sabe? Perdoar do seu coração, orar mais por ele e entregar ele na mão de Deus. E no tempo certo, no momento certo, Deus fará o conserto e colocará tudo no seu lugar, porque o nosso Deus é justo e verdadeiro e fiel. E eu agradeço muito a Ele por essa oportunidade, essa bênção de poder estar aqui passando para vocês um pouquinho da minha história, que é longa e é muito bom de se ouvir, eu creio, porque é uma história forte, cheia de vitórias, com derrotas, mas com levantar. Cada vez que eu pedia ao Senhor Jesus, que eu achava que tinha chegado o fim, eu dizia, Senhor, me ajuda, me fortalece, refaz minhas células, restitui os meus ossos, minhas articulações, me coloca de pé. Assim ele fazia, me colocava de pé, eu ficava com a força de uma leoa. Depois de algum tempo é que eu vinha perceber que eu estava forte, fortalecida e com muita força para prosseguir. É assim que ele faz. Um beijo no coração de vocês. Tenham uma noite abençoada em nome de Jesus. Beijo. Tchau.